Olá. Hoje a gente mergulha numa história que vem lá de Vila Pavão, no Espírito Santo. É uma região com forte presença da cultura pomerana, sabe? Vida simples, ligada à terra. Sim, e o relato que recebemos foca na Vanessa, a filha mais nova de uma família de lá. Uma menina descrita como leitora, sonhadora. E tudo começa de um jeito tão comum. Num domingo, ela acorda com febre, dor de garganta. Parece simples, né? Mas foi o início de uma jornada bem complicada. Exato. O que vamos fazer aqui é seguir essa sequência, entender os desafios que ela e a família enfrentaram a partir dessa doença inicial. É um relato bem impactante. Isso. A primeira parada, claro, foi o posto de saúde local. O diagnóstico inicial foi amigdalite bacteriana. O médico usou até os critérios de Centor, parece. Ah, sim, os critérios de centro ajudam bastante. Basicamente, eles avaliam febre, Sim, tosse, não. tinha placas brancas na garganta. Gânglios inchados? Entendi. Quando vários desses estão presentes, a chance de ser uma bactéria tipo o Streptococcus aumenta muito. E aí precisa de antibiótico mesmo. A indicação inicial foi a penicilina, injetável. Certo. Só que aí veio o primeiro obstáculo, né? Faltou a penicilina num posto. Exatamente, uma barreira logo de cara. Então, a alternativa foi a moxicilina por boca por 10 dias. Ok. E o médico, segundo o relato, foi bem claro, tinha que tomar os 10 dias certinho, mesmo se melhorasse antes. A penicilina injetável teria sido uma dose única, garantia o tratamento, né? Mas não tinha. Nossa. E a situação, bem, complicou ainda mais. Foram na farmácia da cidade procurar amoxicilina e... E nada, também estava em falta. A justificativa foi um acidente com o caminhão que fazia a entrega. Imagina a angústia da família. Você precisa do remédio e simplesmente não tem acesso. Uma impotência total. Pois é. E aí, com analgésicos para dor e febre, a Vanessa começou a se sentir um pouco melhor da garganta. O pai ainda foi tentar achar o remédio na cidade vizinha, mas não conseguiu também. E essa melhora temporária, infelizmente, fez com que a busca pelo antibiótico diminuísse. Ela nunca começou o tratamento, né? Exato, não tomou o antibiótico. E aí que mora o perigo. Uma infecção por Streptococcus que não é bem tratada, ela pode não desaparecer completamente. A bactéria fica ali e semanas depois o corpo pode ter uma reação inflamatória em outros lugares. Foi o que aconteceu, pelo visto. 2 semanas depois daquela dor de garganta inicial, apareceram sintomas novos e bem assustadores. Sim, o relato fala de uma dor muito forte nas articulações. Começou no joelho direito, depois foi para o esquerdo. E não era só dor, tinha inchaço, vermelhidão. O pai dela até usou uma expressão popular, reumatismo no sangue. Mostra a preocupação, né? Que era algo mais sério. Com certeza. Voltaram ao posto de saúde, uma segunda consulta, talvez com outro médico. E o diagnóstico foi frustrante, para dizer o mínimo. Pancada. Mandaram fazer repouso, tomar analgésico. Mas a Vanessa sentia que não era só isso. Um cansaço extremo, a dor nas juntas indo e voltando. Ela sabia que era mais grave. E depois que essa dor nas articulações deu uma aliviada, surgiu outra coisa. Algo que a mãe percebeu primeiro. Isso. O material descreve movimentos estranhos, involuntários nos braços e pernas dela enquanto dormia. Nossa, E a própria Vanessa confirmou depois. Ela sentia que estava perdendo o controle dos próprios movimentos. Isso é muito característico, sabe? Sugere fortemente a coreia de Sydenham. Coreia de Sydenham. É uma complicação neurológica da febre reumática. A febre reumática, por sua vez, pode acontecer depois de uma infecção de garganta por streptococcus que não foi tratada direito. Afeta o coração, as articulações e o sistema nervoso, causando esses movimentos involuntários. Entendi. E na escola, a situação ficou muito difícil para ela. Começou a ter caretas involuntárias, as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia escrever. Imagina o sofrimento. O relato diz que ela chegou a falar para o pai: "Não consigo mais controlar meu corpo." Desesperador. Foram ao médico pela 3ª vez. E nessa consulta, o médico viu os movimentos. Mas, de acordo com a fonte, ele meio que descartou uma causa física rapidamente. Como assim? A interpretação dele foi para um lado emocional. Sugeriu que era caso de psiquiatra, que deveriam procurar um especialista em outra cidade. Mas e a ligação com a garganta, com a falta do antibiótico, com as dores nas juntas? Parece que essa conexão não foi feita ali naquele momento.
Foi mais fácil, talvez, pensar num problema emocional do que investigar a fundo essa sequência de eventos. Para a família, isso foi o estopim da frustração, né? Sentiram que não estavam sendo ouvidos, que a condição física óbvia da Vanessa estava sendo ignorada. Eles tinham certeza que era algo sério. Totalmente compreensível. Então, resumindo o que a gente viu nesse relato, começa com uma infecção comum, uma amigdalite. Daí, uma série de infelicidades, de barreiras impede o tratamento correto com antibiótico. Sim, a falta do remédio no posto, depois na farmácia. E isso leva a uma cascata de problemas muito graves e que foram mal diagnosticados. A dor articular, o cansaço extremo e, por fim, os movimentos involuntários. É um caso que ilustra de forma muito dura como fatores externos, a falta de um medicamento, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde podem ter consequências terríveis. A febre reumática, com essas manifestações todas, incluindo a coreia, é uma complicação que a gente sabe que existe. Mas que depende dessa cadeia de eventos para acontecer. Exato. Depende da infecção inicial não ser tratada corretamente. O tratamento da amidalite estreptocócica com o antibiótico certo, na dose certa e pelo tempo certo, é a prevenção mais eficaz contra a febre reumática. Fica então uma reflexão importante, né? Como é que circunstâncias assim, barreiras no acesso à saúde, podem alterar tão profundamente a vida de alguém a partir de algo aparentemente simples como uma dor de garganta? E também sobre o equilíbrio delicado entre confiar na medicina, nos profissionais, mas também ouvir a própria intuição, a percepção do próprio corpo ou da família quando algo parece muito errado. É complexo.